Graça e paz, amada igreja. O texto que leremos e que fará parte da meditação desta noite se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículos de número 23 a 27. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9, versículos 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passará pela morte até que vejam o reino de Deus. Palavras do Senhor. Quando falamos da palavra de Deus, é buscar um mais profundo, íntimo e sincero relacionamento com Ele, para que quanto menos de nós tenhamos, mais de Cristo e de Deus habitando em nós. Até um cântico que diz, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor. Sendo assim, no texto que lemos, eu gostaria de nos concentrar no versículo de número 23, que dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu e você já fomos chamados. Eu e você já aceitamos esse chamado e estamos trabalhando neste chamado. Mas nunca é demais relembrarmos esses 3 pontos específicos que o versículo 23 traz. Negar a si mesmo, dia a dia, tomar a cruz e seguir a Jesus. Para que possamos ter viva em nossos corações a chama do Evangelho de Cristo Jesus, a chama deste chamado, para que nós continuemos de forma firme, de forma a nos ajudarmos até que Cristo volte. Então, o primeiro ponto, ou primeira parte aqui, meu irmão e minha irmã, vai falar dessa renúncia, que eu e você devemos constantemente fazer, que é negar a nós mesmos. A primeira condição de um verdadeiro discípulo é, se alguém quiser ir após Jesus, como eu e você estamos seguindo, isto é, quiser ser um verdadeiro discípulo, é negarmos a nós mesmos. A necessidade de nos capacitarmos nele e dependemos dos seus recursos para realizar todas as boas obras. Quando nós negamos a nós mesmos, quer dizer que os meus pensamentos já não são os corretos, as minhas atitudes já não são aquelas que eu devo seguir, os meus intentos não são aqueles que eu devo perseguir. Pelo contrário, é buscar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e é buscar fazer a sua santa vontade. Quando falamos então de negar a nós mesmos, vamos falar de 3 condições e o que implicam essas renúncias. Primeiro ponto, meu irmão e minha irmã, nós devemos renunciar os nossos interesses pessoais. Quando nós vemos ali em Lucas 18, 23, o exemplo negativo daquele jovem rico, que quando questiona Jesus, dizendo o que devo fazer para herdar a vida eterna, e então Jesus explica o que ele precisa fazer. Ele então fala, mas eu tenho que voltar para o meu campo, eu tenho que voltar para a minha família, eu tenho que buscar outras coisas que não seguir aquilo que Cristo falou. O seu interesse, então, daquele jovem rico estava nas suas riquezas, estava em toda e qualquer outra coisa que não o bem mais valioso que Cristo estava lhe oferecendo, que nada mais, nada menos era a vida eterna. Buscou a pessoa certa, porém priorizou o seu interesse pessoal. Quantos não são aqueles que nós conhecemos que ainda buscam ou procuram buscar a Deus, mas com as motivações erradas ou com os interesses pessoais? Buscam para uma bênção específica, ou como aquela frase que nós costumamos ouvir, buscam as bênçãos de Deus,
mas não o Deus das bênçãos. Querem um estalar de dedo, querem a transformação, mas não querem viver com aquele que transforma. Ponto número 2, ainda falando das renúncias, meu irmão e minha irmã, vai falar da renúncia das nossas ideias. Somos ávidos em ideias, pensamentos que pulam na nossa mente. O verdadeiro discípulo abdica de todas elas e, como está escrito em 1 Coríntios 3,16, norteia-se pela mente de Cristo. O profeta Isaías, meu irmão e minha irmã, conclama o povo a buscar o Senhor, a exortar e exorta firmemente nestes termos: deixa o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Outro texto vai trazer para nós que, bem sei, porque os meus pensamentos são os vossos, não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. O verdadeiro discípulo, então, já não pensa mais por ele mesmo do ponto de vista de querer fazer a sua vontade, de querer impor a Deus aquilo que nós desejamos, mas sim servir a Deus em espírito e em verdade e buscar refletir a sua vontade. Busca o Senhor a todo tempo, deixa o seu caminho e passa a pensar as coisas lá do alto, como Paulo, o apóstolo Paulo, nos orienta em Colossenses 3, de 1 a 2. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. É claro que enquanto estamos aqui, temos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos, trabalhamos, buscamos em Cristo Jesus as bênçãos para sermos bem-sucedidos, mas tudo isso para mim e para você que somos discípulos e discípulas de Cristo é consequência. O próprio Cristo vai dizer: buscai, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a primazia de tudo, na minha e na tua vida, tem e precisa ser Deus, tem e precisa ser o reino de Deus e a sua justiça. Mas também, quando nós falamos de renúncia, nós devemos renunciar os nossos impulsos. Muitas vezes somos ávidos para dizer: sempre fiz assim, sou desse jeito, não vou mudar. Ou a nossa primeira reação quando algo acontece é de ser um pouco mais bruto ou enérgico. E a impulsividade, ela é uma característica do ser humano. Uns têm mais, outros menos, mas todos a possuem. Além da impulsividade, pode ter ali a ansiedade, a angústia e outros sentimentos que vão atrapalhando esse relacionamento com Deus. Por ser uma característica, então, do ser humano, está sempre presente nas nossas realizações. E para não nos prejudicar, amados, nesse processo de aprendizado do discípulo com o seu mestre, no ensino, nós, e não nos sermos privados desses privilégios espirituais, precisamos renunciar os nossos impulsos. A palavra de Deus está repleta de exemplos de homens e mulheres que, por impulso, perderam a sua bênção ou tiveram um relacionamento com Deus atrapalhado. Se nós lembrarmos, por exemplo, do rei Saul, o profeta Samuel estava indo ao encontro dele para confirmar a sua descendência e a sua família no reino de Israel. Ou seja, talvez nem fôssemos ouvir ou conhecêssemos Davi. Mas pelo impulso do ser humano, ele não esperou o profeta chegar e queimou sacrifícios, fez holocausto ao Senhor, preservando e não seguindo aquilo que Deus tinha falado. E quando então o profeta Samuel chega e pergunta para ele: o que tu fizestes? E ele, como uma desculpa, diz: você demorou muito, profeta, eu quis adiantar aqui as coisas. A impulsividade de Saul fez com que ele perdesse a sua descendência no reino de Israel. A partir dali, e em outros pontos que ele desagradou ao Senhor, ele foi tirado, e aí sim Deus levanta Davi e sua descendência. Outros tantos
que nós podemos lembrar que, por seus impulsos, perderam, ou por fazer a sua vontade, ou por não priorizar a vontade do Senhor, foram privados de usufruir das bênçãos do Senhor. Eu e você, então, nesta noite, meu irmão e minha irmã, devemos jamais devemos perder de vista, renunciar a esses impulsos. O que Deus quer, o que Deus faria no meu lugar, ou o que eu devo fazer em nome realmente de Deus, para que eu possa, ou para que nós possamos encontrar graça aos olhos do Senhor. Como Noé encontrou, como Davi encontrou, como tantos outros encontraram. Para que possamos usufruir das bênçãos de Deus nas nossas vidas e sermos fiéis discípulos e discípulas de Jesus. Então, fechando este primeiro ponto, amados irmãos e irmãs, nós devemos renunciar, ou seja, negarmos a nós mesmos, sendo as nossas renúncias, interesses pessoais, as nossas ideias e os nossos impulsos. Mas Cristo aqui, então, neste versículo 23, vai trazer um outro ponto importante, que é dia a dia, tome a sua cruz. Isso quer dizer que eu e você, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, devemos estar preparados e nos preparar ainda mais para algo que é muito difícil para o ser humano, que é a rejeição. E quando nós falamos sobre rejeição, aqui são as condições que o mundo impõe para que possamos ser entendidos ou aceitos por ele. O mundo aqui tem a ver com a natureza carnal do ser humano, os pecados, as múltiplas condições que o mundo oferece para um pseudo-sucesso temporal. Comparado com algumas drogas ou alucinógenos que, durante um instante, pode nos trazer algo de euforia ou um bem-estar, mas que logo depois que esse efeito passa, nos leva para mais fundo e para mais longe de Deus, assim, nós devemos rejeitar essas condições que o mundo impõe para que possamos ser aceitos por Ele. 1 João 2, de 15 a 17, vai dizer assim: não ameis as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade do Pai, permanece eternamente. Devemos entender que aqui, então, na vida que temos, é um estado transitório, não é algo definitivo. Para nós, discípulos e discípulas de Cristo Jesus, há um porvir, há um amanhã, existe um depois. Mas o mundo ainda insiste em dizer: não, você tem muito tempo. Rejeita isso quando você for mais velho, talvez, ou tiver uma mais experiência, você retoma. Como se nós tivéssemos que, para ser aceitos, abraçar o mundo. Que nós possamos rejeitar e saber rejeitar as condições desse mundo. Mas também nós devemos rejeitar as vantagens que o mundo nos oferece. Não há condições que lhe são próprias, oferece o mundo ao comportamento cristão, justamente para nos dissuadir, para atrasar os nossos propósitos. Acredito que os irmãos sempre conseguem trazer à mente algo do tipo, quando nós buscamos firmar um propósito com Deus, alguma coisa ou algumas coisas acontecem para nos desviar desse propósito. Já aconteceu com o irmão ou com a irmã? Desde um simples propósito de poder orar um pouco mais, ou meditar mais nas Sagradas Escrituras, até propósitos mais firmes e intensos. Guardadas as devidas proporções, como, por exemplo, é como se a gente quisesse fazer uma dieta ou um regime, e aí começasse a passar todas aquelas coisas gostosas, aqueles sanduíches, aqueles chocolates, aquelas coisas que vão nos tirar dessa dieta. Da mesma coisa o mundo faz comigo e com você quando nós procuramos ter um propósito firme com Deus. Vão vir coisas que podem nos afastar como se fossem vantagens e não são. E se agirmos com essa precipitação e imediatismo, vamos perder o verdadeiro foco
e a necessária atuação espiritual como um discípulo verdadeiro faz. Pela manhã pudemos dizer, ou dissemos, que eu e você, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Se nós lembrarmos do texto de sal da terra e luz do mundo, vai ser explicado ali que se o sal não tiver o seu efeito, ele é lançado fora. Ou seja, se ele perder o seu efeito, ele é lançado fora. O que acontece com o mundo para conosco é justamente com que nós, na tentativa de que nós percamos essas prioridades ou essas propriedades melhor para sermos sal da terra e luz do mundo, para fazermos a diferença onde nós estamos. Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho. Quando aceitamos as vantagens do mundo, vamos ficando insípidos, sem sabor, e poderemos ser lançados fora. Mas o ponto 3 aqui, quando a gente fala dessas, de dia a dia tomar a nossa cruz, é aceitar sim a rejeição do mundo. Nós devemos estar preparados, sabendo que o mundo não nos aceita, que o mundo não nos quer. Eles querem esse pseudo-Deus que estão colocando aí, que tudo aceita, que tudo pode, que tudo é bonito. Venha como está e permaneça como está. Quantas não são as denominações e igrejas que hoje falam que não precisa, está tudo bom, está tudo bem. Não pregam mais o pecado, o arrependimento para a remissão dos pecados, não prega transformação de mente, coração. Continue fazendo o que você faz, mas acabam colocando um versículo bíblico ali, outro aqui, e vão enganando a muitos. Eu e você, como os discípulos e discípulas de Cristo, nós devemos entender que essa rejeição do mundo é o exercício de que somos ou estamos sendo bem-sucedidos como discípulo verdadeiro. João 17 vai dizer: não quero que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Veja, nós ainda temos essa missão de proclamar o Evangelho e estender o reino de Deus como embaixadores neste mundo. Por isso que Cristo diz: não vos tire do mundo. Mas ele vem com uma ordenança depois, um pedido, uma solicitação a Deus, que é nos guardar do mal. Aqui nós podemos entender que mundo é todo esse sistema pecaminoso controlado por Satanás. E João 16:33 vai dizer assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu e você, como os discípulos de Cristo, devemos estar preparados e aceitar essa rejeição, como entendendo que nós estamos no caminho correto, como nós estamos fazendo a vontade de Deus. E para finalizar, amados, o terceiro ponto que Cristo então nos coloca aqui é, depois de negarmos a nós mesmos, dia a dia tomarmos a nossa cruz, é segui-lo, ou seja, rendição. A mais sublime das expressões saídas da boca do Senhor. Estar pronto e positivamente a nossa resposta para essa maravilhosa solicitação. Temos, todos os dias, seguido a Cristo Jesus, com os nossos atos, com o que falamos, com aquilo que pensamos, da forma como nós nos portamos. Este é o convite do amor de Deus e a sua última palavra. Ele nos dirige para o usufruto das bênçãos que nos oferece quando nós decidimos segui-lo. Todos os que foram chamados nas Sagradas Escrituras foram amplamente abençoados quando aceitaram seguir a Cristo, ou antes disso, o chamado do próprio Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com tantos outros, com Josué e tantos outros. Viver, ou seja, seguir ao Senhor, é viver como Ele quer que vivamos. É literalmente imitá-lo, é refletir Cristo em nós, nas nossas atitudes, na nossa face. É ter um envolvimento total com Cristo Jesus, a sua palavra, e sermos como Ele.
O verdadeiro discípulo, ele então espelha o seu mestre, assim como eu e você devemos espelhar a Cristo Jesus. É assim que ele quer que sejamos, e é o que ele quer que façamos, da maneira como ele deseja. Queremos então, dessa forma, seguir essas 3 atitudes essenciais. O primeiro, então, quando a gente fala de rendição e seguir a Jesus, é reconhecer a sua soberania. A soberania do Senhor Jesus está amplamente demonstrada nas Escrituras. Incondicionalmente, Ele controla todas as áreas da nossa vida. Quando nós entendemos, enquanto discípulos, a soberania de Deus em tudo, em todas as áreas da nossa vida, nós passamos também a descansar no Senhor. As dificuldades vêm, os abatimentos sim vêm, mas a nossa esperança rapidamente nos lança novamente aos pés do Senhor Jesus, à sua santa presença, e a nossa confiança ela é recuperada. Paulo nos ensina em Romanos 14, 9, que foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Pedro afirma em Atos 2,36 que esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que Jesus, Salvador, foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. É este Deus ao qual servimos, é este Cristo do qual somos discípulos. Mas também, quando nós falamos de seguir a Jesus, é reconhecer a sua suficiência, que também é amplamente demonstrada nas Escrituras, evidenciando a presença constante do Senhor, como em Gênesis 2, de 1 a 17, nós podemos ver. ênfase, e dá ênfase também, amados irmãos e irmãs, ao aspecto da obra da redenção. A palavra então vai dizer e trazer essa suficiência de Cristo com alguns adjetivos como bom pastor, luz do mundo, água viva, pão da vida, ele é a vida eterna e a videira verdadeira, entre outros. João 15:5 vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando nós entendemos então a suficiência de Cristo nas nossas vidas e que sem Ele nada podemos fazer, mais do que nunca buscamos este relacionamento puro, íntimo e sincero com Deus para sermos usados por Ele como instrumentos vivos em Sua mão. A palavra de Deus também mostra essa suficiência no sentido de suprir e nos ensinar a como sermos cristãos. 2 Timóteo 3, 14 a 17 vai dizer assim, orienta na atuação discipuladora com plena eficiência o Espírito Santo que habita em todo o verdadeiro cristão. João 14, de 16 e 17 também vai dizer que é mais um precioso e suficiente supridor para guiá-lo a toda a verdade. Devemos então entender a suficiência de Deus nas nossas vidas. E por fim, amados, refleti-lo em nossa vida diária. 1 Pedro 2, 21 vai dizer assim: porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguidores os seus passos. Paulo também usa essa expressão que dá a ideia bem viva desse ensino. Ou seja, eu e você, todos os dias, seja qual for a ação que tivermos ou com quem estivermos nos relacionando, nós devemos refletir a Cristo, a nossa identidade em tudo o que façamos. Que possamos seguir dia a dia os exemplos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos sim pessoas na nossa família, na família da fé, em outros lugares que são exemplos, mas o nosso exemplo maior deverá e sempre é Cristo Jesus. Como vimos, o processo que o Senhor estabeleceu para, de forma eficaz, na evangelização e no discipulado, nós devemos adotar essas 3 condições: renúncia, rejeição e rendição. Que Deus complete no coração de cada irmão e cada irmã nesta noite a sua palavra, que os nossos corações e mentes possam ser solos férteis para a palavra de Deus, para que eu e você continuemos nesta boa caminhada, que é ser um verdadeiro discípulo
e uma verdadeira discípula de Cristo Jesus, fazendo a diferença aonde Ele, Deus, quer nos colocar. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.